Olá, quimicandos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ricardo Eletron e hoje nós vamos estudar sobre bioquímica. Então, a bioquímica é uma área específica da química, dentro do contexto da química orgânica, pegando essa vibe da química orgânica, onde nós trataremos todos os funcionamentos que envolvem os seres humanos e todos os demais seres vivos, né? Que envolvem e dispõem dessas reações químicas para a produção de energia, para a produção de alimentos, que é o caso dos seres autotróficos, tá joia? Então existe a bioquímica. E aí é primordial você entender o seguinte: na bioquímica, né, quando você estuda lá a introdução à química orgânica clássica, você vê lá a importância da formação dos compostos orgânicos que se dão devido à interação entre carbono e hidrogênio na mesma fórmula molecular. Aqui não vai ser diferente, eu também tenho carbono e hidrogênio na mesma fórmula molecular. Mas além deles, eu tenho demais elementos químicos que nós já sabemos que são heteroátomos, ou seja, átomos diferentes de carbono e hidrogênio, e o que aqui na bioquímica nós denominamos como o famoso CHOMPs. O que é o CHOMPs? São os compostos, né, que aqui nós vamos chamar de macromoléculas, e dessas macromoléculas que envolvem carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Dessas macromoléculas serão formadas a partir desses camaradas destacados no CHOMPs. É claro que a abordagem bioquímica varia muito de turma para turma, de situação para situação. Então, sempre procuro trazer todas as informações possíveis que podemos falar sobre bioquímica para esse pontapé inicial. Na bioquímica, falando sobre macronutrientes, micronutrientes, é onde nós nos sentimos nutricionistas, né, para saber o quanto de íons potássio eu preciso para sobreviver, para caminhar, para subir uma escada, enfim. Então você tem toda ali uma abordagem, em cima da bioquímica. Até porque as reações químicas onde o nosso corpo é o grande gerador, é primordial nós entendermos também, tá? Formação dos ossos, tecidos, porque eles não têm a mesma consistência, enfim, porque eles não possuem as mesmas propriedades. E aqui nós temos uma ideia clara também com os outros e demais instrumentos auxiliadores da química. Tá joia? Então está aí, o CHOMPs. Tá, Ricardo? E aqui? O que nós vamos fazer agora? A partir de agora, você vai estudar sobre esses grupos, essas funções, que a gente pode dizer, presentes aqui na bioquímica, tá? Começando pelos carboidratos. Quem não conhece carboidrato, né? Então, os carboidratos. Então, os carboidratos são macromoléculas, tá? Onde dessas macromoléculas, elas são classificadas, categorizadas como monossacarídeos, a sua unidade formadora. Então, os carboidratos são macromoléculas. Dessas macromoléculas, elas são formadas por monossacarídeos. Sim, formados por monossacarídeos. Lembra dos polímeros? As unidades básicas dos polímeros são chamadas de monômeros. As junções de 2 monômeros se chamam dímeros. A junção de 3 monômeros chamam-se trímeros. E a junção de 4 ou mais monômeros se chamam polímeros. Aqui é praticamente a mesma coisa. Você tem a unidade básica chamada de monossacarídeo. Juntou 2 monossacarídeos, você tem os disacarídeos. Juntou de 3 a 20 monossacarídeos, você tem um oleosacarídeo. E juntou a mais de 20, você tem os polissacarídeos, tá? Acima de 20. Então você tem essa organização aí, tá? Então os carboidratos, eles têm essa unidade básica chamada de monossacarídeos, tá? Já é uma macromolécula. Imagina vários monossacarídeos, né? Por isso que é uma macromolécula, uma molécula muito grande. Então, por isso, nós temos essa organização. E aí, os carboidratos é o que algumas pessoas
que não entendem de bioquímica vão chamar de açúcares. Então, por exemplo, se você for ver a organização dentro dos carboidratos, você vai ver que, pelo motivo de serem formados por monossacarídeos, sacarídeos e tal, vamos dizer que você tenha 3 monossacarídeos. Então, a partir de 3 monossacarídeos, você tem a triose. Quando você tem 4 monossacarídeos, você tem a tetrose. Quando você tem 5 monossacarídeos, você tem a pentose. E quando você tem 6 monossacarídeos, você tem a hexose, ou o que nós chamamos de glicose, certo? E por fim, quando você tem 7 monossacarídeos, você tem a heptose. Então essa é a organização dentro dos carboidratos. Os conhecidos compostos aí são esses camaradas, tá? Triose, tetrose, pentose, hexose e heptose. Posso aqui dar visibilidade à pentose, tá? Guarde no coração, e a hexose, que nós vamos dar visibilidade à glicose, tá joia? Então os carboidratos são organizados dessa forma aí. E aí, como é que eu consigo identificar um carboidrato? Quando você identifica um carboidrato, você repara o seguinte, que ele é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio, e aí o número de carbonos, que eu vou representar pela letra N, é o mesmo de oxigênios, mas é o dobro de hidrogênios. Então, por exemplo, para eu descobrir aqui a triose, né? Então, ó, 3 o quê? 3 carbonos. Então, se são 3 carbonos, vão ser quantos oxigênios? 3 também. E quantos hidrogênios? Então, você tem aqui, ó, 2N, é 2 vezes N, que é o dobro. Então, 2 vezes 3, 6. Tá? Então, essa é a fórmula molecular para a triose. Tetrose, mesma coisa, ó. 4, né, carbonos, logo 4 oxigênios e o dobro de hidrogênios. 2 vezes 4, 8. Tá? Pentose, 5 carbonos, 5 oxigênios e o dobro de hidrogênios. Então, 5 vezes 2, 2 vezes 5, 10. Hexose, 6 carbonos, 6 oxigênios. Quantos hidrogênios? 2 vezes 6, 12. E é justamente a fórmula molecular da glicose. Né? E a heptose, 7 carbonos, 7 oxigênios. Quantos hidrogênios? 2 vezes 7, 14. Então, essa é a organização dos carboidratos. O que algumas pessoas leigas em bioquímica vão chamar de açúcares, mas aí é que tá. Nem todo açúcar aqui é doce. Então, muito cuidado quando você vai chamar um carboidrato de açúcar. E aí, lembra que eu falei sobre a pentose? A pentose, você vai ver que ele é uma base lá presente no nosso DNA. Então, por isso que eu pedi para vocês guardarem sobre a pentose. Outra coisa, lembra que eu falei glicose? A glicose, ela deriva-se do inglês chamado de glucose, tá? Então, existe essa diferenciação também na linguagem, tá? E que, com certeza, está associado nos estudos de bioquímica. Bom, nós também temos uma galerinha chamada de lipídios. E o que são os lipídios? Os lipídios é onde nós chamamos de gorduras, ceras, os óleos. É nessa galera que a gente encontra essas 3 características. E os lipídios são reconhecidos por revestimento aí das folhas, por exemplo. Então é por isso que as folhas não absorvem água diretamente. A água é absorvida pelas raízes, no caso das plantas, é por conta devido a esse revestimento, por esses lipídios. É onde as pessoas mais
fortinhas, né? Elas têm muita dificuldade de sentir frio, justamente porque possuem essa camada que serve como isolante térmico, justamente por conta dos lipídios, e assim por diante. Então, os lipídios são muito importantes também na bioquímica. Elas também têm as suas características, as suas classificações. Então, os lipídios, o que eles possuem? Eles possuem os triglicerídeos, os cerídeos, tá? Os carotenoides, os fosfolipídios, tá? Todos os grupinhos aí estão juntos. Então, ó, temos os cerídeos, triglicerídeos, esteroides, carotenoides, fosfolipídios. Então, vamos começar aqui sobre os triglicerídeos. Até porque, o que é um triglicerídeo? O triglicerídeo é quando você tem a sua formação, ela se dá pela interação entre um ácido graxo, uma parte alcoólica, que geralmente é o glicerol, vai formar esse triglicerídeo e água, tá? Então, essa é a ideia dos triglicerídeos. É tri porque tem três, né? Três partes ali muito características. E é geralmente esses triglicerídeos que nós chamamos bruscamente de óleos, tá? De gorduras. Então, os triglicerídeos ganham um destaque aqui, tá? Então, a aplicabilidade dos triglicerídeos, por exemplo, é o caso das margarinas, o caso das manteigas. E aqui eu faço uma atenção especial no que tange ao seu processo de degradação do material da manteiga, excepcionalmente, e das margarinas, tá? Que é o caso, né, do processo de ranceificação das manteigas. Esse processo de ranceificação das manteigas, por oxidação hidrolítica, né, você tem esse processo de degradação do material da margarina da manteiga. Tá? É quando a cor começa a escurecer, né, você tem a presença de ácidos, por isso gerando aquele odor desagradável, aquela cor, né, mais escurecida da original. Então, por isso, existe processo de ranceificação das manteigas, dado por oxidação hidrolítica, tá? Então, isso é dado, por exemplo, no ensino superior. E aí, por exemplo, você saberia informar qual seria a diferença entre um óleo e a manteiga? Porque você vê que os dois são gorduras, mas eles possuem diferenças no estado de agregação, ou seja, no estado físico da matéria. Um é sólido e o outro é líquido. Mas por que isso acontece? Geralmente acontece devido à sua estrutura que ele se encontra. Então, geralmente, as gorduras que estão no seu estado sólido, logo, seriam as manteigas. Por que elas se encontram nesse formato? Porque geralmente a estrutura ela é saturada, tá? Enquanto que nos óleos que são líquidos, geralmente são líquidos, você tem uma estrutura onde você tem um ponto ali de inflexão, e esse ponto de inflexão se dá excepcionalmente à presença de insaturação, ou seja, de ligações duplas, tá? Então, por isso, né, promovendo aí, dando-se submeter a um outro tipo de reação, tá? Então, por isso, existem essas diferenças. Uma está no seu estado sólido e outra está no estado líquido, tudo bem? Os cerídeos, por exemplo, eles vão agir excepcionalmente no revestimento, né? Nessa questão do impermeabilizante, ou seja, que impede a troca de materiais. O caso ainda dos esteroides, você tem o colesterol. O colesterol está aparecendo aí na tela para vocês, a sua estrutura é um exemplo de esteroide. E aí você repara que nessa molequinha de colesterol você tem 4 anéis carbônicos. Já os carotenoides, eles são reconhecidos por esses pigmentos lipossolúveis, tá? Tais pigmentos lipossolúveis que são percussores da vitamina A. E geralmente possuem essa coloração alaranjada, avermelhada, né? Um amarelo. Então, por exemplo, nós temos o beta-caroteno, né? Presente em alguns vegetais, tá? Nós temos aí várias outras
plantas, né, que pode ser extraído do beta-caroteno, por exemplo. Então, desses pigmentos lipossolúveis que nós formalizamos lá a vitamina A, tudo bem? E podem ser extraídos, relembrando, pelos métodos, né, de separação de misturas, miscíveis e immiscíveis. E os fosfolipídios, eles são reconhecidos aí por essas membranas celulares, tá? São reconhecidos aí como fosfolipídios. Bom, e além dos carboidratos e dos lipídios, nós também temos as famosas proteínas. Proteínas. E aí, o que são as proteínas? É válido lembrar que as proteínas, elas são a combinação de aminoácidos, tá? Então você tem aqui, ó, aminoácidos. Ok, então proteínas, também mais uma situação de macromoléculas, possui elevado peso molecular, e aí estão listados os nossos aminoácidos. Esses aminoácidos que estão sendo combinados entre si, qual é o elo entre esses aminoácidos para a formação dessas proteínas? É o que nós chamamos de ligação peptídica. Tá? Ligação peptídica. E essa ligação peptídica, ela tem uma característica fundamental, é a interação entre dois grupinhos funcionais. Vamos entender. Olha só. O que é um aminoácido? O aminoácido ele é um composto que possui um átomo de carbono que é chamado de quiral, assimétrico, ou ainda, aqui nesse contexto da bioquímica, o carbono alfa. Esse carbono alfa assimétrico ou quiral, por que ele ganha essa nomenclatura? Porque dentro das suas 4 ligações, elas são realizadas com grupos ou elementos químicos totalmente diferentes entre si. Então aqui, por exemplo, você tem o hidrogênio, aqui é C dupla O, OH. O NH2. E aqui embaixo, vou colocar o radical, é onde entra, ou você tem ali uma pecinha de encaixe para formar esse aminoácido. E aí, é por isso que você tem essa diferença. Então, essa é a estrutura de um aminoácido. Lembra? A junção entre aminoácidos, você vai formar as proteínas. Então, pensando nessa estrutura aqui, hidrogênio, amino, C dupla OH e esse radical 1, com mais um outro aminoácido. Então, ó, vai repetir, NH2, COH, vou chamar de radical 2, C dupla O, OH. O que vai acontecer? Tá vendo esse pedaço aqui do OH? Ok. É esse pedaço do OH que vai interagir com esse grupo amino. Então, eu vou desenhar aqui, ó, botar uma seta do lado, você vai colocar essa seta do lado, vai colocar o composto ao lado. Mas eu vou colocar o composto abaixo por conta do espaço. Então, o que vai acontecer? Esse pedacinho do grupo carboxila, que eu vou querer só hidroxila, ele vai interagir com um átomo de hidrogênio desse grupo amino. Então, o que vai sair daqui? O OH e um átomo de hidrogênio para formar a água. E o resto, Ricardo? O resto vai se unir. Então, ó, tirei o OH com um hidrogênio do NH2 aqui. Então, vai formar o quê? A água mais o que sobrou da cadeia. Ó, esse pedaço aqui com esse pedaço aqui. Então, vai ficar reescrevendo H2N, CH, estou acompanhando da esquerda para a direita, tá? R1, C dupla O, aí repito esse tracinho aqui, ó, e ao invés de fazer com OH, vou fazer com quem? Com o nitrogênio, que está ligado com um átomo de hidrogênio, né? Porque saiu um só átomo de hidrogênio. Tinha 2, tirou um, ficou 1. Aí copiei a primeira coisa, ó, carbono, hidrogênio, segundo radical,
e a carboxila, C-O-O-H. Tá, Ricardo, por que você fez isso tudo aí? Para te mostrar que a ligação peptídica é esse pedaço aqui, ó. Tá? É esse pedaço da interação entre a carbolila e o grupo amino. Isso que é a ligação peptídica, tá? Então, os aminoácidos, aliás, as proteínas, elas são reconhecidas por essa ligação peptídica. E é por isso que essas proteínas, existe um grupo de mais de 20 aminoácidos, tá? Que tem essas combinações. Então, desse grupo de mais de 20 aminoácidos, que são tabelados, inclusive, para facilitar a sua consulta, você lá pode, fazer as suas combinações, tá? E você pode ver ele qual seria a mais apropriada para a sua situação, para a sua demanda. Então, por isso que existe essa tabela, para formar essas proteínas, tudo bem? As proteínas são muito conhecidas, sabendo, então, que essas proteínas, nós sabemos que, até mesmo pelo fato de utilizarem aminoácidos, todo mundo sabe que esses aminoácidos são os mais problemáticos possíveis, porque tem que estar em condições adequadas de pH, temperatura, justamente para não sofrer a desnaturação proteica. O que é desnaturação proteica? Por exemplo, se você pega o seu pool de amilase salivar, é o cuspe, gente. Pega um pool de amilase salivar, você vai fazer uma análise, por exemplo, para até mesmo identificar quais seriam ali os aminoácidos, Você já sabe quem lá é o aminoácido presente, a pectina, por exemplo. E aí coloca só num pH elevado, que não era para estar elevado, ou muito abaixo. Ou ainda temperatura muito alta, ou temperatura muito baixa. Então você pode promover ali, submeter a uma desnaturação proteica. Então esse que é o único problema, considero o problema para a conservação dessas proteínas, desses aminoácidos. Até porque dentro dessas proteínas, desses aminoácidos, você tem a presença das enzimas. Geralmente as enzimas agem como os catalisadores do nosso corpo. Vai facilitar ali vários dos processos. E aí nós encerramos com o DNA, que é esse ácido desoxirribonucleico, acho que eu acertei. E o RNA, do qual você tem ali interação entre guanina, timina, adenina. A diferença entre esses dois camaradas é porque no DNA você não tem a uracila, Então, por isso que existem essas diferenças, porque tem a base hidrogenada, você tem um fosfato. Lembra daquela pentose? Ela também está fazendo parte aí da estrutura do DNA. E além do mais, você tem a base nitrogenada, tá? Então você tem esses 3 grupinhos alocados no DNA, tá joia? Formando essas famosas fitas, de interação, formando como se fosse pontes, tá? Cuidado, gente, falei pontos aqui de forma que você entenda, que eles estão ligados em duplas, tá? Mas isso não interfere ao fato de você utilizar, tá? Ou dar liberdade de você utilizar ponte de hidrogênio. Por favor, gente, esse nome está totalmente descontextualizado. Vamos utilizar o seu nome atual dele, contemporâneo, tá? Ligação de hidrogênio. A diferença ainda entre essas duplas é justamente devido, à força de interação dado por ligação de hidrogênio. Então, ligação de hidrogênio, ligação forte, pela quantidade dessas ligações de hidrogênio. Então, por isso, nós não podemos atribuir o nome como pontes, mas sim ligações de hidrogênio. Tudo jóia? Então, gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigado por tudo. Até o próximo. Valeu!